Mas eu quero compartilhar um raciocínio, um pensamento, uma reflexão com a igreja. Estamos falando de evangelização e para que nós possamos evangelizar de forma eficiente, de forma eficaz, levar as pessoas a viverem um novo destino, é muito importante que nós saibamos responder algumas perguntas para nós mesmos. Perguntas tais como: quem somos? Quem eu sou? De onde viemos? Qual é o destino que Deus preparou para mim? Algumas perguntas importantes que têm relação com a nossa consciência da nossa identidade. Quando não temos consciência da nossa identidade e queremos propor, queremos levar uma verdade revolucionária e transformadora para outras pessoas, mas sem entender como essa verdade afetou a minha vida, nós somos menos eficazes. Nós falamos com menos verdade, porque ainda não entendemos exatamente o que essa verdade, o que a palavra, o que a obra de Cristo realizou na minha vida. Quem eu sou? Qual é o desejo de Deus para mim? Para onde Ele está me levando? Qual é o destino? Qual é o propósito que Ele tem para a minha vida? Quando eu entendo quem eu sou, qual é o propósito de Deus para a minha vida, aí sim eu posso transformar encontros ordinários em extraordinários. O meu desejo nessa nossa conversa hoje é você perceber que os esbarrões da vida, que tem sido encontros que de repente você teve com alguém, uma pessoa passou por você, uma pessoa te conheceu e ela continuou vivendo a sua vida e você continuou vivendo a sua, cada uma foi para o seu lado, mas quando você entender qual o propósito de Deus para você, você pode transformar esses encontros ordinários em atos extraordinários que vão mudar destinos. Para que a gente possa, para nos ajudar a responder essas perguntas, eu gostaria que a gente fosse para a palavra de Deus e lêssemos um texto aqui, vamos trabalhar, extrair alguns valores desses versículos que estão ali no livro de Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: e Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, esses versículos que nós lemos, eles são muito ricos. São muito ricos. Quando a gente lê, de repente, tudo junto assim, são tantas informações que até a gente não capta tudo e não capta todo o valor. Mas eu gostaria justamente de extrair algumas informações, destacar algumas informações. E o meu primeiro ponto, que eu gostaria que ficasse muito claro para todos nós: Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Se puder projetar novamente ali, o versículo 15, o começo do texto já diz isso. E Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Esse texto está dizendo o seguinte: a salvação é para todas as pessoas. A obra de Cristo Jesus, ela é suficiente para salvar todas as pessoas.
Não existem ossos secos demais. Tom, o que você está querendo dizer com isso? Lembra daquela história de Ezequiel que foi para o vale de ossos secos? E aí ele começa a descrever o cenário e ele fala que ele estava em um vale cheio de ossos secos. E depois ele olha bem e diz ainda assim, e os ossos estavam sequíssimos. E é interessante que quando nós olhamos para essa expressão, ela deveria chamar nossa atenção, porque o que significa um osso seco? Não significa que uma pessoa que estava viva agora está morta, ficou só o osso. Mas chamou a atenção dele que não estavam apenas secos, mas estavam sequíssimos. Como se fosse possível que os ossos secos voltassem à vida, mas o sequíssimo já não tem mais jeito. Por isso que eu usei essa expressão, não existem ossos secos demais. Não existe pecado ou culpa maior que o amor de Deus, como já cantava o Asaf. Né? Não existe absolutamente pessoa alguma inalcançável pelo amor, pelo perdão e pela salvação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e saber que todas as pessoas receberam um presente, elas têm um presente no seu colo chamado salvação. Eu e você precisamos enxergar isso, eu e você precisamos entender isso, eu e você precisamos perceber que todas as pessoas já têm este presente. Todas elas já têm esse presente. Mas então todas já estão salvas? Sim ou não? Não. Por que elas não estão salvas? Porque elas, por mais que já tenham recebido esse presente, elas não sabem disso ainda. Por mais que elas já tenham recebido, Jesus já se fez o maior presente, a maior declaração de amor que já existiu na história. Ele já se fez esse presente, ele já se entregou a todas as pessoas, ele morreu por todos, como nós lemos agora. As pessoas não sabem disso ainda. E quando a pessoa não sabe que tem um presente, sabe o que acontece? Ela não abre o presente. Ela não usufrui do presente. Ela não conhece o presente. E sabe quem deve informar as pessoas disso? Eu. Tom, é você mesmo. Não, eu e você. Eu e você temos esse privilégio. Eu ia usar aqui a palavra responsabilidade, mas parece que responsabilidade é uma obrigação, um fardo, um peso, uma dificuldade, uma tarefa. E não é isso. Eu e você temos o privilégio de dizer às pessoas, ei, você recebeu um presente. E esse presente muda a sua história. Esse presente, se você abrir, ele vai mudar o destino da sua vida. A trajetória da sua vida muda hoje ao você abrir esse presente. Entrará paz no seu coração, entrará saúde no seu físico, entrará um propósito na sua vida. Hoje vai transformar a sua história, porque você vai abrir esse presente e eu tenho o privilégio de informar vocês disso. Não é uma tarefa, é um privilégio que eu e você temos, porque nós sabemos que todos têm esse presente. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que eu acho que aquela lá não dá. Aquela lá, pastor, aquela não presta. Você não sabe o que ela já fez. Você não sabe o que ela aprontou. Eu não sei o que ela aprontou, mas eu sei o que Jesus aprontou. Eu não sei o tamanho da encrenca dessa pessoa que você está pensando que é. Eu não sei, mas eu sei que o sangue de Jesus é maior do que a soma de todos os pecados de toda a humanidade que fizeram, que estão fazendo e que ainda vão fazer. Ainda assim, o sangue de Jesus é poderoso, é maior do que qualquer pecado que qualquer pessoa tenha cometido. Existe somente um pecado que o sangue de Jesus não tem o que fazer. Qual, pastor? Qual, pastor? A pessoa não crê em Jesus. Só esse. A pessoa dizer, eu não quero Jesus. Eu não reconheço Jesus. Eu não aceito Jesus. Aí não tem o que fazer, porque não quer.
Tirando isso, a partir do momento que qualquer pessoa disser, eu aceito, pronto. Toda e qualquer situação, todo e qualquer pecado, todo e qualquer erro, já imediatamente é enviado perdão sobre essa pessoa, de todos os seus pecados. Então, o primeiro lugar que nós precisamos entender e aprender com esses versículos que lemos é que a salvação é para todos. Todos já têm esse presente. Segundo lugar, segundo aspecto que eu gostaria de extrair e destacar desse texto é como devemos enxergar as pessoas. Como eu e você devemos olhar, perceber, como que nós enxergamos a todas as pessoas. Voltando para o versículo 15, ele diz assim, ele nos traz mais uma informação. Ele morreu por todos, isso nós já entendemos, e agora ele estabelece um propósito. Ele morreu por todos para quê? Percebe que para quê é um propósito? É a razão pela qual? Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em primeiro lugar, agora o texto está falando comigo e com você. Nós poderíamos trazer para a primeira pessoa e dizer assim, Jesus morreu por mim. Diga isso, Jesus morreu por mim. Para quê? Agora, eu não viva mais para mim mesmo, mas passe a viver para Ele, que morreu e ressuscitou. Quer ver algo interessante? Como viver para Ele? Como viver para Jesus? Veja o último versículo, não está na sequência que eu passei para você, mas o versículo 20, ele nos mostra algo aqui. Olha o finalzinho do texto ali, diz assim, por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Como viver para Cristo? Por amor a Cristo. Tantas vezes nós pensamos, e não está errado, em falar do amor de Deus por amor às pessoas. Porque eu me importo com as pessoas, porque eu tenho compaixão pelas pessoas, então eu sou movido a evangelizar as pessoas. Mas esse texto está dizendo o seguinte, por amor a Cristo. Porque eu amo a Cristo, eu evangelizo. Por amor a Cristo, eu digo, reconciliem-se com Deus. Como viver para Cristo? Evangelizando. Falando dele. Compartilhando as boas novas. Quando eu e você compartilhamos as boas novas, quando eu e você levamos a salvação às pessoas, quando eu e você dizemos que as pessoas têm um pacote no seu colo e elas precisam abrir, chamado salvação, eu estou vivendo para Cristo. É assim que se vive para Ele. Por amor a Cristo é que nós clamamos, reconciliem-se com Deus. A ninguém, veja, né, o nosso ponto aqui é como enxergar as pessoas, como ver as pessoas. Não considere ninguém do ponto de vista humano. Vamos para o versículo 16 ali. Do modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Lembra daquela pessoa que você pensou agora há pouquinho? Essa não presta, essa não tem jeito, essa não tem solução. Para essa não existe salvação. Não considere mais as pessoas do ponto de vista humano. Não considere elas a partir do que elas fazem, do que elas dizem. Considere elas a partir da perspectiva de que a obra de Cristo é poderosa o suficiente para transformar a sua existência. Olhe para as pessoas e perceba que não importa o que elas pensam hoje, não importa o que elas fazem hoje, o que elas dizem hoje, tudo isso é consequência da falta de entendimento que elas têm. E elas têm falta de entendimento porque nós, os filhos de Deus, precisamos ensiná-las. Portanto, eu e você precisamos enxergá-las a partir do óculos de Jesus. E Jesus acha que elas valem o suficiente para Ele ter entregado a sua vida por elas. Jesus coloca tal valor na vida delas. O nosso Pai Celestial considerou que elas tinham valor suficiente para dizer, Jesus, você vai morrer no lugar delas, porque eu quero que elas vivam, e para isso você vai morrer. Esse é o valor não humano, mas esse é o valor divino. Não olhar mais as pessoas a partir da perspectiva humana.
Não existe pecado grande o suficiente que possa sufocar o amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39 fala um pouquinho sobre isso, dizendo assim: pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de, vou tirar o nós aqui, será capaz de separar aquela pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe absolutamente nada que possa distanciar aquela pessoa, afastar, negar o amor de Deus para aquela pessoa. E eu e você precisamos enxergá-las dessa forma. Não enxergar mais do ponto de vista humano, mas enxergar com compaixão, com carinho, com amor, enxergando aquilo que elas são em Cristo. Ah, mas Tom, ainda não são. Não são porque eu não falei ainda. Ela não é, não por culpa dela. Ela não é porque eu, Filho de Deus, ainda não a informei da vida que ela pode ter. Enxergue todas as pessoas, portanto, como irmãos e irmãs em Cristo. Você consegue fazer isso? Você consegue olhar para as pessoas nas ruas? Você consegue olhar, de repente, para os seus vizinhos? Você consegue enxergar o frentista como seu irmão em Cristo em potencial? Porque ele é. Ele é. Ele tem esse potencial. Se ainda não são, é somente porque eu e você ainda não comunicamos eles deste fato. Como enxergar as pessoas? Enxergue as pessoas que você cruzar pelo seu caminho, pela sua história, como seus irmãos em Cristo. Enxergue essas pessoas como filhos de Deus. Enxergue essas pessoas como amadas pelo Pai. Enxergue essas pessoas como salvas. Assim que nós devemos enxergar, não enxergar do ponto de vista humano, mas enxergar aquilo que Deus já liberou sobre as suas vidas. E se eventualmente elas estão passando ainda à distância de Deus, isso está as fazendo sofrer. Não deixe elas sofrer por mais tempo. Não deixe as pessoas sofrerem por mais tempo, porque a resposta da vida delas, sabe aonde está depositada? Na sua boca. Eu e você, queridos, com todo carinho, com todo amor, mas com toda honestidade, deixa eu te dizer, eu e você podemos hoje tomar uma decisão de nessa semana transformar o destino eterno de 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Você poderia deixar nesse momento vir à sua mente o nome de uma pessoa e decidir nessa semana compartilhar com ela a verdade de que ela já tem um presente no seu colo chamado salvação. E o destino eterno dessa pessoa seria transformado nesta semana. A resposta da vida dela está nos seus lábios. Está nos meus lábios. Precisamos enxergá-las como nossos irmãos em Cristo. Se não são ainda, é só porque eu preciso ainda abrir minha boca. Meu terceiro ponto, que eu consigo olhar para esse texto e me chamar a atenção, fala a respeito do ministério da reconciliação. Versículo 18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse texto está dizendo que Jesus recebeu de Deus um serviço. Você sabia que a palavra ministério é sinônimo de serviço? Ministério e serviço são as mesmas coisas. Jesus recebeu, portanto, um serviço, um ministério de Deus. Que serviço era esse? Que serviço foi esse? Reconciliar o mundo com o Pai. Eu e você sabemos a história desde lá de Adão e Eva, através do pecado do homem e da mulher. Houve então um divórcio, uma separação, um afastamento por causa do pecado entre o homem e Deus. E Jesus então, ele vem reconciliar, vem trazer conserto, vem reestabelecer o relacionamento entre o homem e Deus. Agora, quando Deus deu esta responsabilidade para Jesus, entenda que Deus não simplesmente deu um serviço, mas Ele também capacitou.
Deus depositou toda a capacidade necessária sobre a vida de Jesus para que ele realizasse essa tarefa. Lembra daquela imagem que nós usamos muitas vezes, até mais com crianças talvez, mas se usa muitas vezes para tentar exemplificar um pouquinho da história, o que aconteceu, o pecado afastou o homem de Deus, foi gerado um abismo, e aí Jesus, ele se transforma numa ponte que faz a ligação de novo entre homem e Deus. Essa imagem que nós temos ali, quem lembra dessa imagem, dessa ideia, dessa proposta? Né? Todas as pessoas pecaram, o homem pecador, portanto, ele ficou afastado de Deus, um Deus santo. E Jesus Cristo, ele se transforma na ponte que reestabelece o relacionamento do homem com Deus. Essa imagem, ela retrata a reconciliação. Quantos lembram dessa imagem, de uma imagem parecida com essa? Hã? Essa imagem, ela retrata a reconciliação. Jesus se fez uma ponte. Jesus disse ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se fez o caminho para que o homem voltasse a ter relacionamento com Deus. Ele desfez esse abismo, então, que separava o homem de Deus. E deixa eu dizer algo. Quando Jesus fez esse serviço, ele fez um serviço perfeito, inabalável e eterno. Jesus, ele reconciliou de fato. Jesus estabeleceu um caminho inabalável, imutável, eterno entre nós e Deus. O nosso papel hoje passa a ser mostrar para as pessoas essa ponte, esse caminho. O que é evangelizar? Evangelizar é mostrar uma ponte. Evangelizar é mostrar o caminho. Evangelizar é mostrar às pessoas Jesus. Meu último ponto, esse raciocínio aqui, e que é também o meu tema da mensagem, ponto 4 é embaixadores de Cristo. Lembra que lá no começo eu falei, nós precisamos saber quem nós somos. E aqui está a resposta de quem nós somos. Embaixadores de Cristo. No finalzinho do versículo 18, o texto diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sei se você percebe o tamanho do privilégio dessa expressão. Jesus, ele deu um ministério, um serviço para Jesus. Qual o serviço? Reconciliação. E agora o texto está dizendo que ele nos deu exatamente o mesmo ministério da reconciliação. Eu e você recebemos a mesma função de Jesus Cristo. Você não se sente privilegiado? Aquilo que Deus considerou que Jesus era capaz de realizar, Ele considerou que eu e você também podemos fazer. Eu e você também podemos fazer. O versículo 20, o texto continua dizendo assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Queridos, que extraordinário! Somos embaixadores de Cristo. O que significa a palavra embaixador? O que é ser um embaixador? Embaixador é a categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um Estado junto ao outro. O embaixador é o nível mais alto do nível de hierarquia de um representante diplomático de um território em relação a outro. O que é o embaixador? O embaixador é um funcionário diplomático do mais alto escalão do governo federal, o qual tem como objetivo representar o seu país atuando dentro de outra nação. Ele está apenas subordinado ao presidente da República. Sabe de qual nação você é cidadão? Você é um cidadão do reino celestial. É esse reino que você pertence. Você não é um cidadão terreno, comum, natural. Você é um ser espiritual. Você é uma nova criação, existente nas regiões celestiais, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é quem você é.
E você é um embaixador com uma missão de reconciliar, com o ministério da reconciliação. E pelo que nós acabamos de entender aqui, você como embaixador, você está apenas abaixo, no nível de hierarquia, do próprio Deus Supremo, Altíssimo, Todo-Poderoso. Quando você pisa na terra, você tem autoridade celestial sobre a terra. Aonde você anda, você representa os céus. Aquilo que você diz é Deus falando. Aquilo que você toca é o próprio Deus tocando. As pessoas com quem você conversa, a sua boca está falando a palavra de Deus. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque às vezes a gente não sabe que é tudo isso. Só que esse potencial está na sua vida. Você pode abrir a sua boca sabendo que você é um embaixador celestial na terra e falar com alguém sabendo que é Deus falando com aquela pessoa. O embaixador, ele é o representante oficial da maior autoridade de uma nação em outro território. Você é o representante de Deus na face da terra. O embaixador, ele tem o mesmo status de um ministro de Estado. Nós recebemos o mesmo ministério de Cristo. Se Deus nos incumbiu do ministério que Jesus recebeu, Ele também depositou em nós a mesma capacidade, a mesma unção para cumprir essa missão. Lembra que eu falei? Quando Jesus ele recebeu o ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação, Ele recebeu a capacitação para realizar essa tarefa. Portanto, se eu e você recebemos, e a palavra de Deus diz que recebemos o mesmo ministério da reconciliação, saiba que Deus te ungiu para isso. A reconciliação de uma pessoa com Deus muda o seu destino, muda a sua história. Portanto, eu posso dizer para você, você foi ungido para mudar histórias. Você recebeu de Deus a unção para transformar destinos. As pessoas, ao encontrarem com você, têm a possibilidade de passarem a viver uma nova vida. Porque você é o representante de Deus sobre a terra. E quando você se levanta, o Rei da Glória se manifesta. E Ele muda histórias, muda destinos, Ele muda vidas, Ele coloca o fim à morte, ao diagnóstico de doença, Ele estabelece a saúde, Ele gera paz, Ele muda a frustração em vitória, Ele arranca a tristeza do coração e enche as pessoas de alegria. Tudo isso está depositado em você. A transformação de destinos, a transformação de histórias, a mudança de vidas. Não podemos nos calar. Não podemos estar desatentos a essa verdade. O texto afirma ainda que o nosso nível de representação ele é tão alto que quando nós abrimos a nossa boca é como se o próprio Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Não lemos isso agora há pouco? É como se Deus estivesse falando com as pessoas através de nós. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus me usasse. Queria tanto que Deus falasse através de mim. Você quer que Deus fale através de você? Evangelize. Evangelize. A hora que você abrir a sua boca para evangelizar, eu garanto a você, você abriu a sua boca, mas quem está falando é Deus. O Evandro subiu agora há pouco aqui, né? Toda a equipe de teatro, na verdade, usando aqui essa peça. Depois o Evandro subiu aqui, quando ele começou a falar, a boca dele abriu. Mas quem falou foi Deus. Então, por quê? Porque é impossível uma pessoa ser convencida humanamente a entregar a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz que apenas movida pelo Espírito Santo que alguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquelas pessoas que levantaram suas mãos, vieram aqui à frente, elas não vieram convencidas por um teatro ou por uma pessoa que fez um convite. Mas elas vieram convencidas pelo Espírito Santo, o próprio Deus falando através de quem subiu aqui. E elas disseram, eu quero essa nova vida. Se eu e você, se você quer ser usado por Deus, se você quer que Deus fale através de você, evangelize, eu te garanto. A tua boca pode estar abrindo, o timbre da tua voz é que pode estar soando, mas é Deus quem está falando. Isso é um privilégio, queridos. Isso é um privilégio. Eu quero concluir esse pensamento
trazendo aqui um exemplo prático do que diz no versículo 17. Eu acho que esse é um dos versículos prediletos, pelo menos é um dos meus prediletos. Acho que muita gente gosta desse versículo aqui, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tem uma outra versão que é um pouco mais enfática, diz que tudo se fez novo. Deixa eu exemplificar do ponto de vista evangelístico como isso acontece nas nossas vidas. E eu quero usar a vida de Pedro para exemplificar isso aqui. Vamos ler uma história que você conhece, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler do 66 até o 71. O texto diz assim: estando Pedro embaixo, no pátio, Jesus estava ali para ser crucificado, ok? Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Você conhece essa história? Em seguida o galo canta e nós sabemos que aqui Pedro cai num profundo constrangimento, tristeza, porque ele permitiu nesse momento que a covardia viesse sobre a vida dele. Ele nega Jesus, ele acha que aqui é o fim da sua história. Ele revela aqui um aspecto do seu caráter terrível. Mas, perto de uns 40 dias depois desse momento aqui, Jesus teve um encontro com Jesus. Pedro teve um encontro com Jesus. Um encontro de perdão. Um encontro de reconciliação. Um encontro onde Jesus deposita novamente confiança em Pedro e diz: Pedro, você me ama. Eu te amo, Jesus. Então, Pedro, é o seguinte: por mais que tenha todo o teu passado, eu sei que há 40 dias atrás você pisou na bola, mas é o seguinte, Pedro, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Pouco tempo depois, Pedro estava naquele cenáculo, o Espírito Santo veio naquele lugar, em línguas de fogo sobre os 120 que estavam naquele lugar, e ele foi cheio do Espírito. Depois desses dois encontros, Pedro, então, ele passa por uma transformação. O que aconteceu com Pedro? O que nós podemos ver de novo na vida de Pedro? E agora eu quero convidar você a lermos alguns versículos que está ali no capítulo de Atos, versículo 2. Eu vou saltar aqui alguns textos porque o discurso dele é muito grande, mas eu quero destacar os principais pontos. Olha o que acontece na vida de Pedro 40 dias depois. Com o encontro com Jesus, o Espírito Santo habitando na vida dele. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam-me com atenção. Versículo 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Versículo 36, portanto todo o Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 38, arrependam-se, portanto, cada um de vocês e sejam batizados em nome de Cristo Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 40 e 41, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Percebe o que uma nova criação do ponto de vista evangelístico? Em 40 dias, em um encontro com Jesus e sendo cheio do Espírito,
As coisas velhas, a negação, a covardia, o medo, a insegurança se foram. E passaram, e tudo se fez novo. A coragem, a ousadia, a intrepidez, a alta voz, a segurança, a convicção, a certeza, a verdade se estabeleceram na vida de Pedro, se fizeram novos na vida de Pedro. E com isso, em 30 dias, ele sai de uma posição de estar negando Jesus, para agora em alta voz estar bradando a verdade e levando milhares e milhares a entregarem a sua vida a Cristo. As coisas velhas já passaram na sua vida. Tudo se fez novo. Não deixe o medo te dominar. Não deixe a insegurança vir sobre você. Não deixe a sua alma te acovardar. Deixe o teu espírito assumir o controle. E com ousadia, abra a sua boca e deixe Deus falar através de você. Deixe Ele fazer o apelo por seu intermédio. Deixe Ele transformar as histórias das pessoas por meio de você. É por isso que Ele disse, Marcos 16:15, vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas, eu e você, não podemos, não devemos fazer distinção alguma, porque o presente chamado salvação foi colocado no colo de todas as pessoas. Falem das boas notícias a todas as pessoas. Falem nas ruas, falem nos hospitais, falem nos presídios, falem no educandário, fale de moto, vá de bicicleta, vá de skate, vá nos lares de idosos, ou até daquelas pessoas com deficiência intelectual. Fale para as crianças nas escolas, fale nas clínicas de reabilitação, fale escrevendo cartas de amor, ou entregando essas cartas nos parques, semáforos, nas praças. Fale do amor de Deus aos empresários, fale também aos moradores de rua. Fale do amor de Deus aos órfãos, fale àquelas pessoas que as famílias não puderam cuidar e, portanto, vivem em abrigos. Mostre a ponte para os veranistas. Ou fale para as famílias carentes que estão na Operação Vida. Mas fale. Leve as pessoas até Jesus. Você tem o ministério da reconciliação. Você foi ungido para mudar histórias. Transforme os encontros ordinários da sua vida em marcos extraordinários que darão início a um novo destino para aquelas pessoas que se encontrarem com você. Queridos, o que eu quero deixar para a sua vida hoje é a consciência de que em você está depositada a transformação da história da vida da pessoa que você decidir. Aquele que você se importar, aquele que você amar, aquele que você quiser, aquele que você abrir a sua boca, passará a viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque você recebeu o mesmo ministério de Cristo, o ministério da reconciliação, e você foi ungido para isso. Você foi capacitado para isso. Na sua vida está depositada toda a unção, toda a autoridade, todo o valor, toda a palavra que transforma vidas. Ouse falar, ouse tocar as pessoas, ouse que os teus pés te carreguem até a presença daqueles que necessitam. Ouse transformar destinos. Ouse ser embaixador de Cristo Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Pai Celestial, nós somos privilegiados, Deus. Não bastasse o Senhor nos tirar do fundo do poço. Nós estávamos perdidos, nós não merecíamos. Nós éramos pecadores, nós estávamos condenados. Nós merecíamos a perdição. Mas o Senhor resolveu naquela cruz quitar as nossas dívidas. O Senhor resolveu naquela cruz nos transformar em justos, em santos. O Senhor resolveu naquela cruz nos fazer filhos.
O Senhor resolveu naquela cruz nos dar saúde física e emocional. O Senhor resolveu naquela cruz nos fazer nascer novamente em uma nova criação no Espírito. O Senhor resolveu naquela cruz nos colocar numa posição de autoridade nas regiões celestiais juntamente com Cristo. O Senhor resolveu naquela cruz não apenas nos salvar, mas como nós lemos hoje, o Senhor morreu para todos, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que se entregou, morreu e ressuscitou. O Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor nos fez agora agentes de salvação. O Senhor não apenas transformou a nossa história, mas o Senhor depositou nas nossas vidas o potencial de transformar as histórias das outras pessoas. O Senhor não apenas nos reconciliou com nosso Pai Jesus, mas o Senhor colocou em nós a mesma unção e a mesma capacidade que o Senhor mesmo desenvolveu, desempenhou e transformou a história de toda a humanidade. E agora nós podemos transformar as histórias das outras pessoas. Nós somos privilegiados. Espírito Santo, eu te peço, provoca-nos. Coloca diante de nós situações evidentes, claras. Só para começar, Jesus, depois a gente não vai ser tão infantil assim. Depois a gente vai procurar as oportunidades. Mas que nessa semana possamos ter a experiência de sermos usados pelo Senhor para abrir a nossa boca e deixar Deus falar através de nós. E essas pessoas terão suas vidas eternas transformadas, o seu destino eterno transformado, os seus nomes escritos no livro da vida. Usa-nos, somos seus. É para isso que o Senhor nos alcançou, para salvar vidas. Por isso o Senhor nos colocou nessa igreja, para nos ensinar a salvar vidas. Obrigado, Senhor, por essa igreja que investe de forma tão intensa, tanto de recursos materiais, como de treinamento, como de liberação, como de unção, de cuidado, de cobertura, Senhor. E podemos agir de tantas formas, em tantas frentes. Obrigado pela vida de cada coordenador, de cada voluntário, Senhor, que tem, de uma forma tão brava, tão valente, sendo instrumento do Senhor para transformar a vida das pessoas. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que nesse momento o Senhor está tocando corações aqui. O Senhor está chamando pessoas aqui para saírem desse momento de vida que eles estão vivendo. O Senhor está os fazendo perceber nessa hora que eles podem ser mais relevantes na história da terra, que eles podem ser mais relevantes na história da humanidade, eles podem transformar destinos. Nós como igreja queremos dizer, Senhor, estamos de braços abertos para receber, para ensinar, para treinar, para apoiar, para seguirmos juntos, Deus, cumprindo o nosso ministério de reconciliação. Amém. Amém.